Muito bom. Thelma, conte para nós sobre você. Vamos trocar de lugar? Tá bom, tá bom aqui, Ah, tá Angela? bom, tá bom. Como o quê? Que eu não entendi, desculpa. Conte sobre você. Então tá, algumas pessoas ficam sempre me perguntando por que duas missões. E eu sempre digo, quando você não faz uma missão direito, o Senhor manda você voltar e fazer direito a missão. Então, esse é um dos motivos porque eu fiz duas missões. Tá certo. Você foi missionária 2 vezes. Fala das suas missões e depois conta como está a sua vida hoje. Tá bom, então fala sobre as missões primeiro? Tá bom. Eu tinha 31 anos quando comecei a sentir que o Senhor queria que eu fizesse uma missão. Nunca tive desejo de fazer missão. Minha bênção patriarcal não falava absolutamente nada sobre missão. Então, não tinha por que fazer missão. Eu trabalhava, estudava, tinha minha vida. Mas eu comecei a sentir, as escrituras pulavam isso para mim. E aí eu fui ao templo e falei, ó, oh, Senhor, eu sinto que o Senhor quer que eu faça missão. O Senhor quer que eu faça missão? E a resposta foi sim. E eu fiquei um pouco triste, porque eu queria fazer uma missão. E aí eu vou de novo, estou dentro do templo, faço uma oração e pergunto, pai, então me dá o desejo de fazer uma missão. E foi o que aconteceu. O Senhor me deu o desejo de fazer missão, eu me preparei e fui para a primeira missão, que foi de 99 a 2001. Foi missão São Paulo Leste. Muito bem. Passou isso, eu volto para casa, logo depois a minha mãe falece também, né? Eu gostaria de contar uma coisa que eu achei interessante. Eu voltei para casa e a minha mãe precisava fazer uma cirurgia, mas era uma cirurgia simples, cirurgia de períneo. E ela já... E quando eu cheguei de viagem, eu disse, olha, eu estava esperando você chegar, porque eu vou embora. Eu estou indo embora. A Seixal está me chamando. Eu achei que não estava muito certo isso, mas tudo bem. Ela foi, ligou para todos os filhos, se despediu de todos os filhos, dizendo que a missão dela da Terra já tinha cumprido e que ela estava indo embora. Muito bem. Ela vai e vai fazer essa cirurgia. Ela faz a cirurgia, sai bem da cirurgia, no primeiro momento, mas depois verificou se ela estava com uma hemorragia e ela foi ter que tomar transfusão de sangue. E aí tem uma parte que me chamou muita atenção. Eu tinha acabado de chegar de missão, tinha 3 semanas que eu tinha chegado de missão. Ela vira para a enfermeira que está fazendo a transfusão de sangue nela e vira e fala assim, você já ouviu falar da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? A mulher não. Ela falou assim, você precisa conhecer. Mudou a minha vida e vai mudar a sua vida. Naquele momento eu vi que eu não era uma missionária. A vida dela estava indo embora, mas ela não deixou de testificar da igreja e de Jesus Cristo. Então, isso é uma coisa que mexeu muito comigo, porque ela não sabia o que ela estava fazendo, para onde ela ia, né? Essa foi a primeira missão. Depois disso, voltei para casa, continuei trabalhando, estudando. Diz que você trabalha? Legal. Tá bom, eu sou formada em educação física, e eu trabalho com ensino especial. De uns quase 20 anos para cá, eu estou específico, autista, e estou com muitos cegos agora. Deve ter uns... Meu pai também, né? Trabalhou em educação física? Isso, meu pai também é formado em educação física, só que eu trabalho na área de ensino especial, mais voltado atualmente para cegos. Eu ensino cego a andar com bengala, seria mais ou menos isso que a gente faz. E eu estava trabalhando, eu estava com 40 anos aí. Eu já estava com meu apartamento, não, agora tem que casar, né? Porque estou no limite, não tem muito mais. E aí eu senti uma vontade muito grande era uma conferência, em outubro, ia ter conferência, senti vontade de fazer um jejum específico para me sentir mais próximo de Deus, saber o que Deus queria, o que Ele ia botar na minha vida. E quando eu faço jejum, vou para a conferência, quando eu chego na conferência, o patriarca da estaca me encontra e fala assim, nossa, você está parecendo uma missionária, você vai fazer a missão mais rápido que você imagina. Nossa, aquilo entrou no meu coração, eu falei, não é possível isso. Aí eu virei para o Consuelo, estava na conferência, olha, você acredita que o presidente Dário falou que eu ia fazer uma missão? Ela, não, Thelma, você tem jeito de sister, você sempre tem cara de sister, se veste como sister, é só isso. Mas isso ficou muito na minha cabeça e no meu coração. E todos os discursos parecem que estavam falando isso para mim, que eu tinha que fazer uma missão. E eu fiquei triste, porque eu queria me casar. Eu não queria ir para a missão de novo, eu já estava com 40 anos, não tinha muito tempo. E aí eu vou de novo, eu vou e oro a respeito do assunto, vou ao templo, e eu sinto que o Senhor quer que eu faça uma outra missão. E a parte interessante é que eu estou com uma amiga minha lá,
E eu falo com ela, olha, você é a primeira a saber, eu estou indo para a missão. Aí eu comecei a chorar, mas eu não tenho desejo, e eu estou velha, e eu não sei como é que eu vou resolver esse problema na missão. Todo mundo tem idade de ser meu filho, e eu estou muito preocupada com isso. E aí, vamos passar em outra sessão. E quando passa em outra sessão, tem um momento da sessão que faz uma oração. E nessa oração, o oficiante falou que orava para que os jovens tivessem o desejo de servir a missão de tempo integral. Naquele momento, eu sabia que o Senhor estava me ouvindo. E que Ele estava me dando desejo, que eu não precisava me preocupar, que tudo ia ficar certo de novo. E aí eu fui preparo para ir para a missão, e deixo tudo de novo, e vou servir minha segunda missão, que foi de 2009 a 2010, que foi na missão São Paulo Interlagos, que eu servi. E aí foi por isso que eu fiz 2 missões. Porque realmente o Senhor, na realidade, as pessoas ficam em dúvida, né? Alguns mandamentos, o Senhor fala com a gente, o Senhor nos chama. E essa é a parte, às vezes, que é difícil, porque às vezes Ele quer que nós façamos algumas coisas que nós não queremos fazer. E não, na realidade, nem que não queremos, porque a gente não entende o que tem que fazer. E a gente fica muito confuso, fica muito perdido. E essa hora que a gente tem que entender que Deus sabe mais da gente, conhece mais o nosso coração do que a gente mesmo. E ao estar na missão, eu pude ver que era tudo aquilo que eu queria. Não tinha lugar nenhum no mundo que eu pudesse estar, que eu pudesse me aproximar mais de Deus, que era o meu pedido na oração, no meu jejum, que era poder me aproximar de Deus, do que estar na missão. Realmente Ele me tirou daqui, de todas as coisas, me levou para mais próximo dEle. Então, foi por isso que eu fui para 2 missões. Legal. E aí, quando você voltou, o que aconteceu? Continuou a sua carreira? Sim, eu voltei, aí eu fui, na verdade, quando eu voltei, eu já voltei meio que... Aí tem uma participação do Bradford que ele nem sabe que teve. Quando eu voltei para o Brasil em 2010, agosto de 2010, eu fui para um casamento de uma sobrinha em Salt Lake. E quando eu estava lá, uns amigos de missão me chamaram para ir num encontro com os missionários retornados com o presidente de missão Bradford. E eu fui para esse serão, com a família dele, com todo mundo lá. E lá ele fala, um dos discursos que ele dá é que nós precisamos sair da zona de conforto. Que muitas vezes a gente está dentro da zona de conforto. E o Senhor quer nos colocar em um lugar maior, mas Ele não pode, porque a gente não sai da zona de conforto. E quando ele falou isso, uma coisa estava muito na minha cabeça, que eu precisava sair um pouco das coisas que eu estava fazendo e estudar um pouco mais. Isso significava sair do país. E não era só uma questão financeira. Existe um medo de aprender uma nova língua, existe toda uma... você vai largar seu trabalho, quanto tempo você vai aposentar, tudo isso são medos, né? Você está numa zona de conforto muito... Eu estava muito tranquila nisso. Quando ele falou isso quando ele falou isso no discurso, isso mexeu muito comigo. Porque eu sabia que tinha chegado a hora de eu sair de novo para fazer alguma coisa a mais. Então, não sei se ele sabe disso, mas foi por causa disso que eu fui estudar em Provo. Foi por causa dele, por causa desse discurso que ele deu. Ele fez eu ter que largar a zona de conforto, porque não foi fácil também, mas valeu a pena. E lá... Então, você veio estudar inglês nos Estados Unidos? Eu não sabia nada. E hoje eu acho que só me comunico, mas enfim. Ao estar lá, estudando e trabalhando, porque eu consegui uma bolsa de estudo numa escola, aqui no Brasil, o que estava acontecendo é que um amigo meu, de Wilson, pega e me manda um e-mail dizendo que tinha um amigo dele que tinha batizado na igreja. E queria que ia apresentar esse amigo dele para mim. E se podia pegar o meu e-mail e passar para esse amigo dele. Eu falei que sim, tudo bem. Não tinha problema nenhum. Aí ele pega o meu e-mail, que ele tinha mandado, e a minha resposta, e manda para esse amigo dele, que se chama Washington. Muito bem, esse Washington começa a se corresponder comigo por e-mail, e depois a gente começou a se falar por Skype, na época. E foi interessante, porque nós começamos a falar muito, naquela época eu sou meio tão preocupada com as coisas nos Estados Unidos, nem estava muito preocupada em relacionamento, né? Mas, enfim, estávamos conversando, até que ele fala, você vai demorar para voltar para o Brasil, eu vou aí para te conhecer, eu posso? Eu falei, pode, mas nunca imaginei que ele iria. Resumo, 2 dias depois, ele me liga, comprei a passagem, eu estou indo aí. E, resumindo a história, ele foi para lá, nós começamos a namorar, aí eu volto para o Brasil, aí nós ficamos noivos, e ele só tinha um mês de batizado, né, quando eu comecei a falar com ele. Nós esperamos ele completar 1 ano de igreja, que foi em abril, e aí nos casamos e selamos em maio do ano seguinte, quando ele fez 1 ano de igreja. Foi isso que aconteceu. E eu ganhei a minha família inteira, essa é a melhor parte. Porque eu estava muito preocupada, né, em ter filhos,
E aí o meu marido foi um pacote completo. Ele veio com filhos, e depois, um ano depois, veio o neto. Então, ele foi um pacote completo. Então, o Pai Celestial, ele cuida dos detalhes da nossa vida, né? Essa é a parte interessante. A gente precisa só confiar nele, porque ele não vai deixar se perder nada. Nenhuma coisinha vai ficar faltando, que vai deixar a gente feliz. E a parte melhor é que quando a gente recebe, a gente lembra, né? Nossa, isso era uma coisa tão segredo no meu coração que eu nunca pensei que o Pai Celestial fosse se importar, né? Fosse se preocupar com isso. Mas o Pai Celestial ele responde cada desejo do nosso coração. Cada desejo de Deus. Gostei muito do seu testemunho. Hoje ele é bispo. Olha, ele tá de bispado. Qual ala? Taguatinga 1. Que legal. Da Estaca Taguatinga. Então, gostei muito, porque eu sou solteiro, né? E também tenho muitos amigos e amigas na igreja que precisam ouvir mensagens desse tipo, de que Deus, ele está no controle e cuida dos detalhes, como você falou. Então, foi muito boa a sua experiência. Obrigada por compartilhar isso. Irmã Consuelo, irmã Thelma, vocês gostariam de compartilhar o testemunho de vocês para encerrarmos essa entrevista? Eu estou incomodada que eu estou achando que se ela estivesse no meu lugar para ficar na frente não é melhor, não? Tá bom aqui. É que a beleza dela tem que ficar na frente mesmo, senão... Não é tão bonita, tão ótima. Tranquila. Você é mais bonita, vai. Bom, dá o meu testemunho normal. Ok. Bom, então, antes de encerrar, eu gostaria então de deixar esse meu testemunho para vocês. Eu vejo esse legado de fé que eu recebi dos meus pais, o maior tesouro que eles poderiam ter me dado. Porque é eterno, né? É um presente eterno que eles nos deixaram. De todas as coisas que eu tenho na minha vida, o Evangelho representa a vida, representa a direção, representa a luz. Irmãos, uma alegria, é difícil até descrever isso. E eu penso que vale a pena nós continuarmos juntos, seguindo nessa trilha dos convênios que nós temos e sermos assim fiéis até o final. Muita gente compara a nossa vida como uma viagem de trem, onde tem as estações. Eu, com 63 anos agora, vejo que se aproxima a minha estação de desembarque, mas eu estou muito confiante de que o Senhor, Ele vai cuidar de todas as coisas, que nós precisamos só confiar. Como última coisa, nosso grande desafio vai ser a incredulidade. E nós precisamos estar com nossa fé muito afiada. Como disse o presidente Anderson em seu discurso, a fé não é uma obra do acaso. Ela é uma escolha que nós possamos escolher. Ser fiéis a esse Evangelho, ao nosso Pai Celestial, aos convênios que nós temos, nós seremos abençoados e protegidos. Esse é o meu testemunho humilde que eu deixo com vocês, com muito amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu sei que Deus vive, sei que Ele é nosso Pai, sei que Ele nos ama, sei que Ele nos mandou Jesus Cristo, nosso Salvador, para vir aqui pagar por todos os nossos pecados. Mas mais do que isso também, Ele veio para nos mostrar o exemplo de como nós podemos voltar à presença dEle. O Senhor nos deixou um caminho. As coisas não são soltas. Nós temos as Escrituras. Nós temos o livro de Mórmon, temos a Bíblia, temos o Doutrina e Convênios, são obras, padrões, essas são escrituras que, se nós estudarmos as Escrituras, não tem como. Nós não entendemos quando Cristo fala, vem, segue-me. Nós precisamos entender quando Cristo está chamando, vem, segue-me. Então tem um caminho para a gente seguir. Não é tão difícil. Tem os desafios que faz parte do nosso crescimento, mas dá para seguir. E eu sou grata a Deus por ter deixado as Escrituras na minha vida, porque sem elas eu não sei o que seria de mim. Realmente elas é que me guiam, que me orientam, que me inspiram, que me motivam, porque é o que faz da vida a minha vida. É o que me dá ânimo, é saber que o Senhor, Ele fala comigo, Ele ouve e responde minhas orações, seja através de sussurros no Espírito, no coração, ou através das Escrituras, que falam tão claramente para nós. E sei que nós temos um profeta vivo, que ele recebe a revelação de Deus. E nós precisamos dar mais atenção ao que ele fala para nós, porque ele também está nos guiando de volta à presença do Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Excelente. Muito obrigado pelo tempo que vocês
dedicaram para compartilhar o testemunho e a experiência de vocês. Pessoal, não se esquece aí de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos para que mais pessoas possam ser inspiradas com esse testemunho. E encontramos vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau!